The Road, segunda parte. Capítulo 1. Um ano se passou antes que eu revisse Jim. Fiquei em casa todo esse tempo. Terminei meu livro e comecei a frequentar a escola com uma bolsa garantida pela GL Bill of Rights. No Natal de 1948, minha tia e eu descemos para o sul para visitar meu irmão na Virgínia, recheados de presentes. Eu havia escrito para Jim, e ele contou que estava voltando para o leste. Eu lhe disse que, se ele realmente viesse, poderia me encontrar em Testament, na Virgínia, entre o Natal e o Ano Novo. Certo dia, quando todos os nossos parentes sulistas estavam sentados na sala de estar em Testament, homens e mulheres enfadonhos com os olhos recobertos pela velha sujeira sulista, conversando em voz grave e aborrecida sobre o tempo e as colheitas, com aquela usual e tediosa recapitulação sobre quem tinha tido bebês, quem comprara uma nova casa e assim por diante, um Hudson 49, todo enlameado, estacionou na estradinha em frente à casa. Eu não tinha a menor ideia de quem poderia ser. Um sujeito moço, fatigado e musculoso, metido numa camiseta esfarrapada, com a barba por fazer e os olhos vermelhos, chegou até a varanda e tocou a campainha. Abri a porta e subitamente me dei conta de que era Jim. Ele viera de São Francisco até a porta da casa do meu irmão Rocco, na Virgínia, num tempo surpreendentemente curto. Afinal, eu praticamente acabara de lhe escrever minha última carta, contando-lhe onde estivera. Pude ver duas figuras dormindo no carro. Macacos me mordam. Jim, quem está nesse carro? Alô, alô, cara. É Mary Lou e Ed Dunkel. Precisamos de um banho neste exato instante. Estamos no bagaço. Mas como você chegou até aqui tão rápido? Ah, cara, esse Hudson voa. Onde o arranjou? Comprei-o com minhas economias. Tenho trabalhado nas ferrovias e faturei $400 por mês. Na hora seguinte, houve uma confusão completa. Meus parentes sulistas não tinham a menor ideia do que estava acontecendo, nem de quem eram Jim, Marilu e Ed Dunkel. Apenas olhavam, apalermados. Minha tia e meu irmão Rocco foram confabular na cozinha. Ao todo, eram 11 pessoas numa minúscula casa sulista. Não apenas isso, meu irmão tinha decidido se mudar daquela casa, e metade de sua mobília já tinha ido embora. Ele, sua esposa e o bebê estavam se mudando para um lugar mais próximo da cidade de Testament. Tinham comprado um novo conjunto estofado para sua sala, e a mobília velha iria para a casa de minha tia em Patterson, apesar de ainda não termos decidido de que maneira. Ao ouvir isso, Jim imediatamente ofereceu seus serviços com o Hudson. Ele e eu transportaríamos a mobília para Patterson em 2 rápidas viagens, e na última delas levaríamos minha tia de volta. Isso faria com que economizássemos um bom dinheiro e também nos pouparia bastante trabalho. Tudo ficou decidido. Minha cunhada preparou um banquete e 3 viajantes esgotados sentaram-se para comer. Marilu não dormia desde Denver. Achei que ela parecia mais madura e mais bonita, agora. Jim contou-me que vivera feliz com Camila em São Francisco, desde o outono de 1947. Arranjou um emprego na ferrovia e fez um monte de dinheiro. Tornou-se pai de uma linda e singela garota, Amy Moriarty. Então, certo dia, ele pirou enquanto caminhava pela rua. Viu um Hudson 49 em oferta. Correu ao banco e sacou toda a grana, comprando o carro no mesmo dia. Ed Dunkel estava com ele. Todos haviam ficado completamente duros. Jim tranquilizou as aflições de Camille e garantiu a ela que estaria de volta em um mês. Estou indo a Nova York para trazer Sal de volta. Ela não ficou muito entusiasmada com a ideia. Mas qual era o sentido disso tudo? Por que estão fazendo isso? Não é nada, não é nada, querida. Sal me pediu, implorou que eu fosse apanhá-lo. É absolutamente necessário que eu o faça. Mas não vamos entrar em tantas explicações. Vou contar por quê. Não, é o seguinte, vou contar por quê. E ele disse por quê, e claro, não tinha sentido. Ed Dunkel, um tipo enorme, também trabalhava na ferrovia. Ele e Jim tinham sido demitidos para dar lugar a funcionários mais antigos, durante um drástico corte de empregos. Ed conheceu uma garota chamada Galatea, que estava morando em São Francisco com suas economias. Esses 2 cafajestes desmiolados decidiram levar a garota até o leste
e fizeram-na pagar todas as despesas. Ed a persuadiu, a adulou, mas ela respondeu que não ia, a não ser que eles se casassem. Em poucos e turbulentos dias, Ed Duncan se casou com Galatea, e Jim correu como um louco de um lado para o outro para providenciar os papéis necessários. E poucos dias antes do Natal, se mandaram de São Francisco a 120 por hora rumo a Los Angeles, em direção às estradas sem neve do sul. Em Los Angeles, numa agência de viagens, eles apanharam um marinheiro e o levaram na viagem, em troca do equivalente a $15 em gasolina. Ele ia para a Indiana. Também deram uma carona a uma mulher e sua filha idiota, cobrando uma taxa de $4 de gasolina até o Arizona. Jim colocou a menina idiota sentada na frente, bem a seu lado, e a curtiu, como ele mesmo disse. Durante toda a viagem, cara. Uma sigela e pequena alma que se foi. Falamos sem parar sobre emoções intensas, e o deserto se transformou num paraíso, e seu papagaio praguejou em espanhol. Depois de largar todos esses passageiros, eles prosseguiram em direção a Tucson. Durante todo o trajeto, Galatea Duncan, a nova mulher de Ed, continuou reclamando que estava cansada e queria dormir num motel. Se a situação se prolongasse, eles teriam gasto todo o dinheiro dela bem antes de chegarem à Virgínia. Em 2 noites, ela exigiu paradas e esbanjou notas de $10 em motéis de beira de estrada. No momento em que chegaram a Tucson, ela estava lisa. Jim e Ed livraram-se dela no saguão de hotel e reiniciaram a viagem a sós, com o marinheiro sem o menor sinal de remorso. Ed Duncan era um cara alto, tranquilo e desleixado, absolutamente pronto ao que quer que Jim lhe pedisse. Nessa época, Jim estava atarefado demais para ter escrúpulos. Ele estava rodeando por Las Cruces, no Novo México, quando sentiu uma vontade incontrolável de rever sua primeira mulher, a singela Mary Lou. Ela estava em Denver. Ele apontou o carro em direção ao norte, apesar dos protestos ineficazes do marinheiro, e zuniu rumo a Denver, no anoitecer. Voou e encontrou Mary Lou num hotel. Amaram-se com selvageria durante 10 horas. Ficou tudo combinado. Eles se uniriam novamente. Mary Lou era a única garota a quem Jim realmente amava. Ele ficou abatido pelo remorso que sentiu ao rever o osso dela, e como outra hora, implorou e suplicou a seus pés, fortalecendo-lhe o ego. Ela compreendia Jim, afagou seu cabelo, sabia que ele era um doido. Para acalmar o marinheiro, Jim o acomodou com uma garota num quarto de hotel, em cima do bar onde a velha turma do bilhar sempre bebia. Mas o marinheiro rejeitou a garota e caiu fora durante a noite. Eles jamais o reviram, evidentemente. Pegou um ônibus para Indiana. Jim, Mary Lou e Ed Duncan passaram por Colfax, em direção leste, rumo às planícies do Kansas. Grandes tempestades de neve os surpreenderam. No Missouri, à noite, Jim teve de dirigir com a cabeça para fora da janela, enrolada numa manta, com óculos para a neve que o faziam parecido com um monge que examinasse manuscritos nevados, porque o para-brisa estava recoberto por 3 centímetros de gelo. Ele atravessou o município natal de seus antepassados sem sequer vacilar. Pela manhã, o carro derrapou num monte de gelo e voou para dentro de uma vala. Um fazendeiro se ofereceu para ajudá-los. Eles se deram mal quando pegaram um caroneiro, que lhes prometeu $1 caso eles lhe dessem carona até Memphis. Em Memphis, o cara entrou em casa, se embebedou, procurou indolentemente pelo dólar e disse que não havia conseguido encontrá-lo. Eles prosseguiram através do Tennessee. O assento estava estragado por causa do acidente. Jim fazia uma média de 140. Agora ele não podia ultrapassar os 120 sob pena de um motor interno voar pelos ares, zumbindo barranco abaixo. Eles cruzaram as montanhas de Great Smoky em pleno inverno. Chegaram à casa de meu irmão. Não comiam havia 30 horas, a não ser umas balas e biscoitos de queijo. Enquanto eles comiam vorazmente, Jim, com um sanduíche na mão, pulava em frente a uma grande vitrola, escutando um disco de bop muito louco comprado naqueles dias, chamado The Hunt. Dexter Gordon e Wardell Gray sopravam seus trompetes numa performance magnífica, perante uma audiência delirante que transmitia ao disco
um volume fantástico e frenético. A parentada sulista se entreolhou, surpresa, balançando a cabeça. Afinal, que tipo de amigo Sol tem? Diziam para meu irmão. Ele foi desafiado a lhes dar uma resposta. Os sulistas não gostam nem um pouco da loucura, principalmente como a de Jim. Ele simplesmente nem olhava para eles. A loucura de Jim desabrochara como uma flor exótica. Eu não tinha percebido até que ele, eu, Marilu e Ed Dunkel saímos para um breve giro no Hudson, quando ficamos finalmente sozinhos pela primeira vez e pudemos falar o que bem entendíamos. Jim se grudou no volante, mudou de rota em um segundo, refletiu um pouco e, numa decisão furiosa, fez o carro despencar a estrada abaixo, a toda velocidade. Tudo certo, crianças, disse ele, esfregando o nariz, testando os freios e catando os cigarros no porta-luvas e requebrando-se para trás e para frente, enquanto fazia tudo isso e dirigia. Chegou a hora de decidir o que faremos na próxima semana. É crucial. Crucial. Ele desviou de uma carroça que se arrastava. Nela estava sentado um velho negro. Sim, gritou Jim. É isso aí. Saquem só. Agora imaginem a alma dele. Deem um tempo e meditem. E ele diminuiu a velocidade, para que todos nós virássemos e olhássemos para o velho maltrapilho que, gemendo, seguia em frente. Ah, sim, olhem para ele, tão meigo. Justamente neste instante, aquela mente está sendo cruzada por pensamentos que eu daria meu braço para conhecer, penetrar profundamente nela e descobrir o que o pobre infeliz está pensando a respeito do presunto com nabos que comerá este ano. Sal, você não sabe, mas morei um ano inteiro com um fazendeiro no Arkansas, quando eu tinha 11 anos. Eu recebia tarefas terríveis. Certa vez tive que arrancar o couro de um cavalo morto. Nunca mais voltei ao Arkansas, desde o Natal de 43. Já faz 5 anos, quando Ben Garden e eu fomos perseguidos por um homem armado, dono do carro que estávamos tentando roubar. Estou contando tudo isso para você, para que saiba que, do Sul eu entendo. Eu conheci, quer dizer, cara, eu saco o Sul. Conheço tudo por aqui. Realmente curti suas cartas que falavam sobre isso. Ah, sim, pode crer, dizia ele, com o Hudson quase parado e brecando de supetão e fazendo o carro saltar subitamente para 120 outra vez, debruçando-se sobre o volante. Ele olhava decididamente à sua frente. Marilu sorria com serenidade. Ali estava o novo e completo Jim, em plena maturidade. Eu disse a mim mesmo, meu Deus, ele está mudado. Seus olhos desprendiam raios furiosos quando ele falava de algo que odiava. Uma grande e cintilante satisfação o substituía, quando ficava repentinamente feliz. Cada músculo se contraía para viver e partir. Porra, homem, as coisas que eu poderia contar, dizia-me cutucando. Porra, cara, a gente tem que arranjar tempo para isso. O que aconteceu com Carlo? Todos nós temos que ver Carlo, meninos. Será a primeira coisa que faremos amanhã. E agora, Marilu, vamos arranjar carne e pão e preparar comida que levaremos para Nova York. Quanta grana você tem, Sal? A gente joga tudo no banco de trás, a mobília da senhora P, e se aconchega na frente, bem próximo um do outro, contando histórias enquanto nos unimos em direção a Nova York. Marilu, você, com essas coxas de mel, se sentará ao meu lado. Sal é o próximo. Ed vai na janela. O grande Ed, tomando uma dose de ar, motivo pelo qual ele vai viajar usando uma manta. E aí vamos cair na vida mansa, porque já está na hora, e nós sabemos que já é hora. Ele colocava furiosamente o queixo, costurava com o carro, ultrapassando 3 caminhões ao mesmo tempo, em direção ao centro de Testament, olhando para todas as direções num ângulo de 180 graus em torno de seus olhos, sem mover a cabeça. Bum! Encontrou uma vaga para estacionar num segundo, e nós estacionamos. Saltou da caranga impetuosamente e entrou na estação rodoviária. Nós o seguimos, acanhados. Ele comprou cigarros. Seus movimentos tornaram-se absolutamente desenfreados. Parecia fazer tudo ao mesmo tempo. Era um movimento de cabeça para cima, outro para baixo, depois para os lados. Todos convulsivos, mãos crispadas, vigorosas. Passos rápidos sentavam-se, cruzavam as pernas, descruzavam-as, levantavam-se, esfregavam as mãos, colocava o saco, puxava as calças, olhava para a frente e dizia e arregalava os olhos de súbito para ver tudo e todos, o tempo todo. Ele me agarrava pela cintura e falava e falava. Estava muito frio em Testament. Caíra uma nevasca fora da época. Ele permanecia na longa e gélida rua principal, paralela à estrada de ferro, vestindo apenas uma camiseta e calças frouxas com o cinto desatado.
como se estivesse a ponto de baixá-las. Enfiou a cabeça pela janela do carro para falar com Marilu. Recuou, esfregou as mãos na frente dela. Ah, sim, eu sei. Eu conheço você. Eu conheço você, querida. Sua risada era demente. Começava baixa e terminava com uma risada radiofônica de um maníaco, só que mais rápida e mais abafada. A seguir, passava um tom mais respeitável. Não fazia objetivo nenhum em nossa ida até o centro, mas ele inventava objetivos. Fez com que todos nós saíssemos batalhando. Marilu foi comprar o farnel, eu fui procurar um jornal para ver a previsão do tempo. Ed saiu atrás de charutos. Jim adorava fumar charutos. Fumou um, analisando o jornal, e comentou: Ah, nossos sagrados políticos em Washington estão planejando alguns inconvenientes adicionais. Hup, hup. E saltou correndo para admirar uma garota negra que passava naquele exato instante pela calçada em frente à estação ferroviária. Veja só, disse com o dedo flácido apatetado. Essa negrinha gostosa. Ah. Entramos no carro e vamos de volta à casa de meu irmão. Eu estava passando o Natal tranquilo no interior, como pude perceber quando entrei em casa e vi a árvore de Natal. Os presentes, senti o cheiro do peru assado e escutei a conversa dos parentes, mas agora uma excitação tomara conta de mim outra vez, e esse formigamento se chamava Jim Moriarty. Lá estava eu, pronto para outra intrépida cavalgada pela estrada. Capítulo 2. Amontoamos a mobília de meu irmão na parte de trás do carro e zarpamos em meio à escuridão, prometendo voltar em 30 horas. 30 horas para fazer 1.600 quilômetros de norte a sul. Mas era assim que Jim queria. Foi uma viagem penosa, mas nenhum de nós se deu conta disso. A calefação não estava funcionando e, consequentemente, o para-brisa ficava embaçado e coberto de gelo a todo instante. Jim metia a mão para fora, dirigindo a 120, para esfregar o vidro com um trapo e fazer uma brecha para ver a estrada. Ah, orifícios do ofício. No amplo Hudson, tínhamos espaço de sobra para todos na frente. Um cobertor cobria nossas pernas, o rádio não estava funcionando, era um carro quase 0 quilômetros, comprado 5 dias antes e já estava estragado. Além disso, apenas uma prestação fora paga. Lá fomos nós para o norte rumo a Washington, pela 301, uma estrada reta com mão dupla e sem tráfego. E Jim falava, ninguém mais falava. Ele gesticulava furiosamente, de vez em quando se debruçava como querendo me alcançar. Eu, que estava bastante longe, só para discutir um assunto qualquer, às vezes tirava as mãos do volante, e mesmo assim o carro seguia tão preciso quanto uma flecha, sem se desviar nenhuma vez do meio da estrada. Aquela enorme lista branca permanecia ilesa, sendo tocada pelo raspão pelo nosso pneu dianteiro esquerdo. Uma série de circunstâncias absolutamente sem sentido fez com que Jim viesse ao meu encontro e com que eu caísse fora com ele, sem a menor motivação. Em Nova York, eu estava indo à escola e curtia um romance com uma garota chamada Lucille, além gostosa gata italiana com cabelos cor de mel, com quem eu estava realmente disposto a me casar. Durante todos aqueles anos, eu buscara a mulher certa para casar. Não conseguia conhecer uma garota sem me fazer a pergunta: que tipo de mulher ela daria? Falei a Jean a respeito de Lucille. Marilu quis saber tudo sobre ela, queria conhecê-la. Zulimos por Richmond, Washington, Baltimore, subindo até Filadélfia por mais uma sinuosa estrada do interior, e falando ininterruptamente: quero me casar, disse eu a ele, e assim poderei descansar meu espírito ao lado de uma garota, até que nós dois fiquemos velhos. As coisas não podem continuar assim indefinidamente. Toda essa frenética efervescente, essa agitação desvairada, temos que chegar a algum lugar, encontrar alguma coisa. Ah, e só agora você me vem com essa, homem? Disse Jim. Há anos desconfio dessa sua vontade de ter um lar, uma casa, todos esses anseios fascinantes de sua alma. Foi uma noite triste, mas também divertida. Em Filadélfia, entramos num trailer e comemos hambúrgueres com nossos últimos dólares. O balconista, eram 3 da manhã, nos escutou falando sobre dinheiro e nos ofereceu os hambúrgueres grátis e também café, se puséssemos as mãos à obra e lavássemos os pratos, lá nos fundos, porque seu empregado habitual não tinha aparecido. Aceitamos no ato. Ed Dunkel, dizendo-se um velho pescador de pérolas, mergulhou seus longos braços entre os pratos. Jim permanecia de pé,
com uma toalha na mão, enquanto Marilu fazia o mesmo. Finalmente começaram a se roçar e se esfregar entre potes e panelas. Retiraram-se para um canto escuro da copa. O balcanista não se importava, contanto que Ed e eu lavássemos os pratos. Em 15 minutos terminamos a tarefa. Quando o dia nasceu, já estávamos unindo por Nova Jersey, tendo a imensa nuvem metropolitana de Nova York à nossa frente, na distância gelada. Para se conservar aquecido, Jim usava um suéter enrolado nas orelhas. Disse que éramos um bando de árabes chegando para explodir Nova York. Descemos pelo túnel Lincoln e cortamos caminho, direto a Times Square. Marilu queria ver o pedaço. Porra, gostaria de encontrar Hassel. Olhem com atenção. Vejamos se conseguimos encontrá-lo. Perscrutamos as calçadas de um canto a outro. O velho e sumido Hassel. Ah, se vocês o tivessem visto no Texas. Portanto, Jim já havia rodado 6.500 quilômetros, desde Frisco, via Arizona, até Denver, em 4 dias, recheados por incontáveis aventuras, e isso era apenas o começo. Capítulo 3. Fomos até minha casa em Paterson e dormimos. Fui o primeiro a acordar no fim da tarde. Jim e Marilu estavam dormindo na minha cama, Ed e eu na cama da minha tia. O gasto e desengonçado baú de Jim jazia estatelado no chão, com meias que saíam dele. Havia uma chamada telefônica para mim na farmácia do térreo. Desci correndo. A ligação era de Nova Orleans. Old Bully Lee, com sua voz chorosa e estridente, queria fazer uma queixa. Parecia que uma garota chamada Galatea Dunkel acabava de chegar procurando por um cara, um tal de Ed Dunkel. Bully não tinha a menor ideia de quem eram essas pessoas. Galatea Dunkel não gostava de perder. Falei para Bully tranquilizá-la, dizendo que Dunkel estava com Jim e comigo, e que seria provável que a apanhássemos em Nova Orleans, quando estivéssemos a caminho da costa. Então a própria garota falou ao telefone. Queria saber como estava Ed. A felicidade dele a preocupava. Como você foi de Tucson até New Orleans? Perguntei. Ela disse que havia telegrafado para casa pedindo dinheiro e que pegou um ônibus. Estava decidida a recapturar Ed, porque eu amava. Subi e contei tudo ao grande Ed. Ele se sentou na minha cadeira preguiçosa, com um olhar preocupado. Um homem angelical, sem dúvida. Tudo bem, disse Jim, acordando de repente e saltando da cama. Bem, em primeiro lugar vamos comer. Marilu, veja na cozinha o que tem para comer. Sal, você e eu vamos lá embaixo telefonar para Carlo. Ed, trate de arrumar a casa. Segui Jim, que desceu ruidosamente as escadas. O cara que atendia na farmácia disse: Você acaba de receber mais uma chamada, dessa vez de São Francisco. Era para um cara chamado Jim Moriarty. Disse que aqui não tinha ninguém com esse nome. Era Dulcíssima Camille, procurando por Jim. O balcanista da farmácia, Sam, sujeito comprido e sossegado que era meu amigo, olhou para mim e colocou a cabeça. Nossa, o que está gerenciando um bordel internacional? Jim ria com safadeza. Eu gosto de você, cara. Invadiu a cabine telefônica e fez uma ligação a cobrar para São Francisco. Depois, telefonamos para Carlo, que estava na sua casa em Long Island, e dissemos-lhe que aparecesse. Carlo chegou 2 horas depois. Nesse meio tempo, Jim e eu nos aprontamos para nossa viagem de retorno à Virgínia, a sós, para pegar o resto da mobília e trazer minha tia de volta. Carlo Marx chegou, com poemas debaixo do braço, e sentou-se numa poltrona, fitando-nos com olhos faiscantes. Durante a primeira meia hora, ele se recusou a falar. De certa forma, recusava-se a dar o braço a torcer. Tinha se acalmado, desde aqueles melancólicos dias em Denver. A melancolia de Dakar provocara aquilo. Em Dakar, perambulando, barbudo, por ruelas afastadas, foi conduzido por crianças até o barraco de um vidente, que lhe previu o futuro. Tinha fotos das doidas ruas com choças de palha, o sorte dos arredores de Dakar. Contou que, na viagem de volta, quase saltou do navio. Como Hart Crane, Dean sentou-se no chão com uma caixinha de música e ouviu com enorme surpresa a pequena canção que ela produzia, A Fine Romance. Ah, ouçam! Vamos todos nos ajoelhar e olhar para o centro dessa caixinha de música, até aprendermos seu segredo.
Ed Dunkel também estava sentado no assoalho, com minhas baquetas de bateria nas mãos. Subitamente começou a marcar o ritmo, acompanhando a música que saía da caixinha, e que mal conseguíamos ouvir. Todos prenderam a respiração para ouvir. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Jim, com a mão, fez uma concha no ouvido. Boquiaberto, ele disse: "Ah! Uau!" Carlo observava aquela louca bobagem com olhos incisivos. Finalmente deu um tapa no joelho e disse: "Tenho algo a declarar." "Sim, o que é?" "O que significa essa viagem a Nova York? Em que espécie de negócio sujo vocês estão metidos agora? Onde pensa que vais, América, neste carro reluzente pela noite?" "Onde pensas que vai?" repetiu Jim, boquiaberto. Sentamo-nos, ninguém sabia o que dizer. Já não havia mais nada sobre o que conversar. A única coisa a fazer era cair fora. Jim deu um salto e disse que estávamos prontos para retornar a Virgínia. Tomou uma ducha, fui cozinhar um grande prato de arroz com todas as sobras que havia em casa. Marilu costurou as meias dele, e ficamos prontos para partir. Jim, Carlo e eu nos unimos por Nova York. Prometemos rever Carlo em 30 horas, ainda na meia-noite do ano novo. Já escurecera. Nós o largamos na Times Square e retornamos através do dispendioso túnel Lincoln, rumo a Nova Jersey e para a estrada, revezando na direção. Jim e eu chegamos a Virgínia em 10 horas. Bem, pela primeira vez em muitos anos, nós nos encontramos em condições de conversar, disse Jim, e ele falou a noite inteira. Como num sonho, nos unimos outra vez através da adormecida cidade de Washington, de volta às florestas da Virgínia, cruzando o rio a Palmettox ao nascer do sol, e estacionando diante da casa de meu irmão às 8 da manhã. Durante todo esse tempo, Jim estivera excitadíssimo com tudo que via, com tudo que dizia, com cada detalhe de cada instante que havia passado. Estava fora de si e, no entanto, demonstrava a mais absoluta convicção. E agora, ninguém mais teria coragem de dizer que Deus não existe. Passamos pelas mais variadas formas da vida. Você se lembra, Sal, quando apareci em Nova York pela primeira vez e queria que Chad King me ensinasse tudo sobre Nietzsche? Pense em quanto tempo já passou desde então. Tudo está numa ótima. Deus existe, sabemos o que é o tempo. Desde os gregos, tudo tem se firmado sobre bases falsas. Você não pode desbundar com essa geometria e esses sistemas geométricos de pensar. É isso aqui. Ele envolveu o pulso com os dedos. O carro se manteve sobre a lista branca, preciso e no prumo. E não apenas isso. Nós dois concordamos que tenho tempo suficiente para explicar por que sei, e você sabe que Deus existe. Em determinado momento, resmunguei sobre os problemas da vida. Como era pobre minha família, como eu gostava de poder ajudar Lucille, que também era pobre e tinha uma filha. Complicações é a palavra-chave pela qual Deus existe. O negócio é não esquentar a cabeça. Minha cuca está zumbindo. Gritou ele, dando um safanão na cabeça. Saltou do carro como Groucho Marx para comprar cigarros. Aquele mesmo passo furioso e rente ao chão, fazendo esvoaçar as abas da casaca, com a diferença de que Jim não usava casaca. Desde Denver, Sal, um monte de coisas. Ah, tantas coisas. Tenho pensado e pensado. Passei a infância nos reformatórios. Era um jovem punk que queria se afirmar, roubando carros, um sintoma perfeito dessa situação. É claro, agora todas as minhas broncas com a prisão já estão superadas. Até onde sei, jamais serei preso outra vez. Do resto, não tenho nenhuma culpa. Passamos por um menininho, que jogava pedras nos carros da estrada. Pense nisso, disse Jim. Um dia ele vai quebrar o para-brisa de alguém e o cara morrerá. Tudo por causa desse garotinho. Percebe o que eu quero dizer? Deus não tem remorso. Enquanto a gente roda nessa estrada, não tenho a menor dúvida de que algo está tomando conta de nós, mesmo com seu temor ao volante. Eu odiava dirigir e dirigia cautelosamente. As coisas vão se desenrolando naturalmente, e você não vai sair da estrada. Posso dormir tranquilo. Além do mais, a gente conhece a América. Estamos em casa. Posso ir a qualquer lugar da América e conseguir o que preciso, porque em qualquer canto é a mesma coisa. Conheço as pessoas, sei como elas agem. Nós damos, pegamos e partimos, zigue-zagueando por todos os lados nessa complicação incrivelmente singela. Nada era preciso nas coisas que ele dizia, mas o que ele pretendia dizer era, de alguma forma,
puro e precioso. Ele usava a palavra puro um monte de vezes. Nunca sonhei que Jim fosse um místico. Aqueles eram os primeiros dias de seu misticismo, que levariam à estranha e esfarrapada santidade de seus dias subsequentes, digna de um H.C. Fields. Até mesmo minha tia, o escutava com metade curiosa no ouvido, enquanto nos uníamos de volta ao norte naquela mesma noite, rumo a Nova York. Já que minha tia estava no carro, Jim tratou de contar sua rotina de trabalho em São Francisco. Examinamos cuidadosamente os mínimos detalhes do que um guarda-freios deve fazer, com demonstrações cada vez que passávamos pelos trilhos de trem. E em determinado momento, ele chegou a saltar do carro para me mostrar como um guarda-freios dá o sinal de que a linha está livre, num pátio de manobras. Minha tia se recolheu ao banco de trás e foi dormir. Às 4 da manhã, em Washington, Jim ligou outra vez a cobrar para Camille em Frisco. Logo depois, quando saímos de Washington, uma viatura nos alcançou com a sirene ligada e fomos multados por excesso de velocidade, embora rodássemos a uns 50 km por hora. O que causou isso foram as placas da Califórnia. Pensam que podem passar por aqui voando tão rápido quanto querem só porque são da Califórnia, garotos, disse o guarda. Fui com o Jim até a mesa do sargento e tentamos explicar aos policiais que não tínhamos dinheiro. Eles disseram que Jim teria que passar a noite na cadeia se não juntássemos o dinheiro. É claro que minha tia o tinha. Eram $15. Ela possuía 20, que dariam para o gasto. De fato, enquanto discutíamos com os guardas, um deles saiu e foi dar uma espiada em minha tia, que estava no banco de trás, toda agasalhada. Ela o percebeu. Não se preocupe, não sou uma amante de pistoleiro. Se quiser revistar o carro, vá em frente. Estou indo para casa com meu sobrinho, e essa mobília não é roubada, é da minha sobrinha. Ela acaba de ter um filho e está se mudando para uma casa nova. Isso deixou o Sherlock perplexo, e ele retornou ao posto policial. Minha tia teve de pagar a multa, ou ficaríamos retidos em Washington. Eu não tinha carteira de motorista. Jim prometeu que a reembolsaria, e realmente o fez, exatamente 1 ano e meio depois, o que representou uma surpresa agradável para minha tia. Minha tia, uma mulher respeitável, posta de lado neste mundo melancólico, e como ela conhecia bem esse mundo, ela nos contou sobre o guarda. Estava escondido atrás das árvores, querendo ver minha aparência. Disse a ele para revistar o carro se quisesse, não tendo o que me envergonhar. Ela sabia que Jim tinha do que se envergonhar, e eu também, em virtude de minha relação com ele. Jim e eu aceitamos tristemente essa situação. Certa vez, minha tia disse que o mundo jamais encontraria paz até que os homens se jogassem aos pés das mulheres e lhes pedissem perdão. Mas Jim sabia disso, e já o havia mencionado muitas vezes. Tenho implorado e implorado a Marilu por um relacionamento pacífico e singelo, de amor intenso entre nós, com o fim de todas as discórdias. Ela compreende, mas seus pensamentos estão concentrados em outra coisa. Ela me persegue, se recusa a compreender o quanto a amo. Está traçando minha sina. A verdade disso tudo é que não compreendemos nossas mulheres. Nós a culpamos, mas a culpa é toda nossa, disse-lhe eu. Mas não é tão simples assim, alertou Jim. A paz virá de repente. A gente não vai nem compreender quando acontecer. Percebe? Desoladamente, obstinadamente, ele conduziu o carro através de Nova Jersey. Ao raiar do dia, eu dirigi em direção a Paterson, enquanto ele dormia do lado de trás. Chegamos em casa às 8 da manhã, encontrando Marilu e Ed Dunkel sentados fumando baganas dos cinzeiros. Não comiam nada desde que Jim e eu partíramos. Minha tia comprou quitutes e preparou um fantástico desjejum. Capítulo 4. Para o trio do Oeste, já era tempo de descobrir o lugar certo para morar em Manhattan. Carlo tinha um AP na York Avenue. Estavam se mudando para lá naquela noite. Dormimos o dia inteiro, Jim e eu. Acordamos quando uma grande tempestade de neve anunciava a noite do Ano Novo de 48. Ed Dunkel estava sentado em minha espreguiçadeira, rememorando a noite do Ano Novo anterior. Eu estava em Chicago, completamente duro. Estava sentado na janela do meu quarto de hotel, na North Clark, quando um cheiro delicioso chegou às minhas narinas, vindo da padaria lá embaixo. Eu não tinha um tostão, mas desci e falei com a garota. Ela me deu pão e bolo de café. Grátis.
Voltei para o quarto e devorei tudo. Certa vez, lá em Farmington, no Utah, onde tinha ido trabalhar com Ed Wall. Você conhece Ed Wall, o filho do rancheiro de Denver? Eu estava na cama, e subitamente vi minha mãe já falecida parada num canto, envolto por uma aura misteriosa. Gritei: Mãe! Ela desapareceu. Eu tenho visões o tempo inteiro, disse Ed Duncan, maneando a cabeça. O que você vai fazer com a Galatea? Ah, veremos. Quando a gente chegar a Nova Orleans, o que você acha, hein? Ele estava começando a se aconselhar comigo também. Um só gin não era o bastante para ele, mas já estava apaixonado por Galatea e refletia sobre a situação. O que você vai fazer da vida, Ed? Perguntei. Não sei, respondeu. Vou tocando em frente. Curto a vida. Repetia isso ao estilo de Jim. Ele não tinha rumo. Permanecia sentado, rememorando aquela noite em Chicago e o bolo de café ainda quente naquele quarto solitário. Via-se um turbilhão de neve lá fora. Uma grande festa estava acontecendo em Nova York. Todos nós queríamos ir para lá. Jim embalou seu grande baú, enfiou-o no carro e nos arrancamos para a grande noitada. Minha tia estava feliz, porque meu irmão vinha lhe fazer uma visita na semana seguinte. Ficou sentada com seu jornal, aguardando o programa de fim de ano que seria transmitido ao vivo na Times Square à meia-noite. Zunimos por Nova York, manobrando sobre o gelo. Eu ficava tranquilo quando Jim estava ao volante. Ele sabia manejar um carro sob qualquer circunstância. O rádio tinha sido consertado, e agora tocava um rock selvagem, impulsionando-nos noite adentro. Eu não sabia onde tudo aquilo me levaria, nem me importava. Justamente nessa época, algo estranho começou a me obcecar. Era assim, eu me esquecera de alguma coisa, uma decisão que estivera prestes a tomar pouco antes da aparição de Jim. Agora, ela estava emergindo claramente de minha cabeça, ainda que suspensa na ponta da língua da mente. Eu estalava os dedos, tentando me lembrar do que se tratava. Não podia dizer de fora uma decisão real ou uma reflexão esquecida. Aquilo me amedrontava, me espantava, me deixava triste. Tinha algo a ver com um viajante encapuçado. Certa vez, Carlo Marx e eu sentamos à frente em duas cadeiras, joelho contra joelho, e eu lhe contei um sonho que tivera com uma estranha figura árabe que me perseguia através do deserto, uma figura da qual eu tentava escapar, mas que finalmente me alcançou pouco antes da cidade protetora. Quem era? Perguntou Carlo. Refletimos. Sugeri que talvez fosse eu mesmo, vestindo um manto. Não era isso. Algo, alguém, algum espírito nos perseguia, a todos nós, através do deserto da vida. Estava prestes a nos apanhar antes que alcançássemos o paraíso. Naturalmente, agora que reflito sobre isso, era apenas a morte. A morte vai nos surpreender antes do paraíso. A única coisa pela qual ansiamos em nossos dias de vida e que nos faz gemer e suspirar, sujeitos a todos os tipos de dóceis náuseas, é a lembrança de uma alegria perdida, provavelmente experimentada no útero, e que somente poderá ser reproduzida, apesar de odiarmos admitir isso, na morte. Mas quem quer morrer? No desenrolar dos acontecimentos, eu continuava pensando no assunto no fundo da mente. Contei tudo a Jim, e ele, instantaneamente, reconheceu naquilo um puro e simples desejo de morte. Já que a vida é uma só, ele, muito acertadamente, não queria se deter nesse tema, então acabei concordando com ele. Fomos procurar minha turma de Nova York. Loucas flores desabrochavam por ali também. Primeiro, fomos à casa de Tom Saybrook. Era um sujeito melancólico, elegante e singelo, generoso e amável. Só que, de vez em quando, tinha súbitas crises de depressão e caía fora sem dizer uma palavra a ninguém. Naquela noite estava excitadíssimo. Sal, onde você encontrou essas pessoas absolutamente maravilhosas? Nunca conheci ninguém como eles. Encontrei-os no leste, no oeste. Jim estava tendo um de seus ataques. Pôs um disco de jazz, agarrou Marilu, abraçou-a com força e juntos rebolaram ao balanço da música. Era uma genuína dança de amor. Ian MacArthur chegou, acompanhando-os com seu bando. O fim de semana do ano novo começara, prolongando-se por 3 dias e 3 noites. Bandos loucos embarcavam no Hudson e deslizavam pelas ruas nevadas de Nova York, de festa em festa. Arrastei Lucília, sua irmã, para a maior de todas as festas. Quando Lucília me viu com Jim e Marilu, seu rosto ficou nublado. Percebi a loucura que eles inculcavam em mim.
Não gosto de seu jeito quando está com eles. Ah, tudo bem, numa boa. A gente só vive uma vez. Estamos apenas nos divertindo. Não, é feio. E eu não gosto. Então Marilu começou a fazer amor comigo. Disse que Jim ia se juntar com Camille e queria que eu ficasse com ela. Volte para São Francisco com a gente. Vamos morar todos juntos. Vou ser uma garota bem legal para você. Mas eu sabia que Jean amava Marilu. Sabia também que ela só queria deixar Lucille com ciúmes. E eu não estava afim de nada disso. Ainda assim, lambi os beiços, pensando naquela loira gostosa. Quando Lucille viu Marilu me prensar nos cantos, dirigindo minha palavra e forçando beijos, aceitou o convite de Jean para dar uma volta de carro. Mas foram apenas conversar e beber um pouco de uísque, deixado no porta-malas. Tudo estava se confundindo. Tudo desmoronava. Sabia que meu caso com Lucille não ia durar muito mais. Ela queria que eu fosse do jeito dela. Era casada com um estivador, que a tratava mal. Eu estava querendo me casar com ela, adotar sua filhinha e tudo mais, caso ela se divorciasse do cara. Mas nem sequer havia dinheiro suficiente para o divórcio. E a transa toda era complicada. Além do mais, Lucille jamais me compreenderia. Gosto de muita coisa ao mesmo tempo, e me confundo inteiro e fico enrolado, correndo de um destino falido para o outro, até desistir. Assim é a noite, é assim que ela faz com você. Eu não tinha nada a oferecer a ninguém, a não ser minha própria confusão. As festas eram gigantescas. Havia no mínimo 100 pessoas naquele apartamento em um subsolo da West 90s. Transbordava a gente dos porões próximos às caldeiras. Em qualquer canto. Estava acontecendo alguma coisa em cada cama e sofá. Não era uma orgia, apenas uma festa de fim de ano, com uma gritaria frenética e a louca música do rádio. Havia até uma garota chinesa. Jean circulava de grupo em grupo, curtindo todo mundo. De vez em quando, corríamos até o carro e saíamos para apanhar mais gente. Damien chegou. Damien é o herói da minha turma de Nova York, assim como Jean é o heróico líder do grupo do Oeste. Eles antipatizaram um com o outro de imediato. De repente, a garota de Damien socou-o direto no queixo. Ele ficou grogue. Ela o carregou para casa. Alguns jornalistas malucos, amigos nossos, chegaram da redação trazendo garrafas. Surgiu uma tremenda e maravilhosa tempestade de neve lá fora. Ed Dunkel encontrou a irmã de Lucille e desapareceu com ela. Esqueci de dizer que Ed Dunkel é um cara muito insinuante com as mulheres. Ele tem 1,94 m de altura. É moderável, afável, agradável, lisonjeiro e encantador. Ajuda as mulheres a vestirem seus casacos. O jeito certo de fazer as coisas. Às 5 da manhã, todos nós estávamos correndo pelo quintal de um prédio e entrávamos pela janela de um apartamento onde acontecia uma grande festa. As pessoas estavam desenhando e bebiam cerveja choca. Dormi no sofá com uma garota em meus braços, chamada Mona. Grupos enormes entravam em fila, vindos do bar do campus da Universidade da Colômbia. Tudo neste mundo. Todas as caras do mundo amontoavam-se dentro de um mesmo quarto úmido, na casa de Ian MacArthur. A festa prosseguia. Ian MacArthur é um cara maravilhoso e gentil, que usa óculos e encara a vida com paixão por detrás deles. Aprendeu a dizer sim para tudo, exatamente como Jim nessa época, e não parou desde então, ouvindo o furioso som de Dexter Gordon e Wardell Gray em The Hunt. Jim e eu brincávamos de pega-pega com Marilu em cima do sofá. Ela já não era uma boneca indefesa. Jim circulava sem camisa, com os pés descalços, até que resolvemos pegar o carro e buscar mais gente. Aconteceu de tudo. Encontramos o louco, extasiante Rolo Grebe e passamos a noite em sua casa em Long Island. Rolo mora numa casa refinada com sua tia. Quando ela morrer, a casa passa a ser inteiramente dele, mas, enquanto isso acontece, ela se recusa a concordar com qualquer um de seus desejos e odeia seus amigos. Ele arrastou a gangue esfarrapada que Jim, Marilu, Ed e eu formávamos e deu início a uma festa ensurdecedora. A mulher espreitava lá de cima, ameaçou chamar a polícia. Ora, cara a boca, seu trapo velho, berrou Grab. Fiquei imaginando como ele conseguia morar com ela dessa maneira. Ele tinha mais livros do que eu jamais havia visto em toda a minha vida. 2 bibliotecas, 2 quartos repletos de livros, do rodapé ao forro, em todas as 4 paredes, e coleções como apócrifos da Bíblia ou qualquer coisa assim, em 10 volumes. Ele colocou óperas de Verdi e fez
pantomimas delas metido em seu pijama com um grande rasgão na bunda. Estava cagando para tudo. Um erudito incrível que perambulava aos gritos pelos cais de Nova York com os originais de partituras musicais do século XVII. Arrastava-se pelas ruas como uma aranha enorme. Sua excitação explodia em seus olhos como diabólicas punhaladas luminosas. Ele girava o pescoço num êxtase espasmódico. Balbuciava, se contorcia, gemia, uivava, arrefecia desesperado. Mal podia articular uma palavra. A vida o excitava tanto. Jim parou na frente dele, balançando a cabeça e repetindo sem parar. Sim, sim, sim. Arrastou-me para um canto. Este rolo grab é o maior, o mais incrível de todos. É isso que estava tentando contar. É assim que eu quero ser. Quero ser como ele. Ele nunca se atrapalha, é capaz de entrar em qualquer uma. Não guarda nada. Deixa passar o tempo. Não tem nada a fazer senão seguir o ritmo. Cara, ele é o máximo. Se você agir como ele, finalmente vai conseguir. Conseguir o quê? Isso. Isso. Mais tarde eu conto, agora não. Agora não temos tempo. Jim correu de volta para curtir Rolo Grab um pouco mais. George Shearing, o grande pianista de jazz, Jim contou-me, era justamente como Rolo Grab. Jim e eu fomos ver Shearing no Birdland, no meio daquele fim de semana longo e louco. O lugar estava às moscas. Éramos os primeiros fregueses às 10 da noite. Shearing apareceu, cego, sendo conduzido pela mão até o piano. Era um inglês distinto e bem apessoado, com um colarinho branco duro, levemente carnudo, loiro, envolto por uma suave brisa noturna de verão inglês, que se tornou evidente no primeiro número suave e murmurante, executado enquanto o baixista se curvava reverentemente para ele, marcando o ritmo. Denzil Best, o baterista, permanecia sentado imóvel, exceto por seus pulsos, que faziam estalar as baquetas. Shearing deu início ao embalo. Um sorriso aflorava de seu rosto extasiado. Começou a oscilar no banquinho do piano, para frente e para trás, a princípio lentamente, até que o ritmo esquentou e ele começou a balançar mais rápido. Seu pé esquerdo marcava o ritmo de cada batida. Seu pescoço acompanhava tortuosamente em loucos meandros. Ele baixava a cara até os teclados, levava o cabelo para trás, seu penteado se desmanchava, e ele começava a suar. A música esquentou. O baixista arqueava seu corpo suando as cordas, mais e mais rápido. Quer dizer, parecia cada vez mais rápido, apenas isso. Shearing começou a tocar seus acordes. Eles ressoavam a cântaros em seus pianos em incríveis tons suntuosos. Chegava-se a pensar que o homem não conseguiria alinhá-los. Deixava o som rolar e rolar, como ondas do mar. A rapaziada gritava. É isso aí! Para ele. Jim estava todo suado, o suor escorria pela gola. Aí está ele, é esse aí, o pai de todos. Shearing é o pai de todos, sim, é ele. E Shearing já se apercebera do louco às suas costas. Ouvia cada uma das exclamações e sussurros de Jim. Não podia vê-lo, mas podia senti-las. É isso aí, disse Jim. Incrível! Shearing sorriu. Ele balançava. Shearing levantou-se do piano, suando em bicas. Aqueles foram seus grandes dias de 49, antes dele ter ficado frio e comercial. Quando ele se foi, Jim apontou para o banco desocupado do piano. O trono vazio de Deus, disse. Sobre o piano repousava um trompete. Sua sombra dourada provocava um estranho reflexo na caravana num deserto pintada na parede, atrás da bateria. Deus se fora. Restava o silêncio de sua retirada. Era uma noite chuvosa. O mito da noite chuvosa. Jim estava abobalhado e reverente. Aquela loucura não iria conduzir a lugar nenhum. Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. De repente percebi que era o chá que estávamos fumando. Jim tinha comprado um pouco em Nova York. Era levado a pensar que tudo estava prestes a acontecer. Aquele momento em que você sabe tudo e tudo fica decidido para a eternidade. Capítulo 5. Deixei a todos e fui para casa descansar. Minha tia disse que eu perdia meu tempo vagabundeando com Jim e sua turma. Eu sabia que estava errado, também. O que eu realmente queria era mais uma magnífica viagem à costa oeste, voltando a tempo para os semestres de primavera na escola. E que viagem seria aquela? Tinha saudades da carona, queria ver o que mais Jim iria aprontar
E finalmente também sabia que Jim ia voltar para Camille em Frisco, e eu queria transar com Marilu. Preparamos-nos para cruzar outra vez o sofrido continente. Preenchi meu cheque da G e dei $18 para que Jim os enviasse à sua mulher. Ela aguardava sua chegada e estava dura. Não sei o que se passa pela mente de Marilu. Ed Dunkel, como sempre, apenas acompanhava. Seguiram-se longos e divertidos dias, passados no apartamento de Carlo antes de nos mandarmos. Ele passeava de roupão, fazendo discursos semi-irônicos. Não estou tentando roubar o doce da boca de vocês, crianças, mas parece-me que já é hora de decidir quem são, o que farão da vida. Carlo estava trabalhando como datilógrafo no escritório. Quero saber o que significa essa vagabundagem dentro de casa o dia inteiro. O que significa toda essa conversa fiada? E o que vocês pensam em fazer da vida? Jim, por que abandonou Camille e está transando com Marilu? Nenhuma resposta. Risadinhas. Marilu, por que está viajando pelo país desse jeito? E quais são suas ideias femininas a respeito da cópula? A mesma resposta. Ed Dunkel, por que abandonou sua esposa em Tucson? E o que está fazendo aqui, sentado nessa enorme bunda mole? Onde fica sua casa? Qual é sua ocupação? Ed Dunkel balançava a cabeça em genuína embriaguez. Sal, como pode ter mergulhado em dias tão lamacentos quanto esses? E o que fez com Lucille? Ele ajustou seu roupão e, sentando-se, continuou nos encarando. Os dias de cólera ainda estão por vir. O balão não vai sustentar vocês por muito tempo. E não é só isso, o balão é abstrato. Vocês sairão voando para a costa oeste e voltarão fora de si, em busca do próprio jazigo. Naqueles dias, Carlo havia desenvolvido um tom de voz que chamava de a voz da rocha. A ideia era deslumbrar as pessoas com a percepção da rocha. Vocês podem estar espetando um dragão nos seus chapéus, nos advertia, ou então ficarem encerrados no sótão com os morcegos. Seus doidos olhos resplandeciam, fitos em nós, depois da melancolia de Dakar. Ele passou por uma fase terrível, chamando-a de Sagrada Melancolia, ou Melancolia do Harlem. Quando morou no Harlem em pleno verão e, à noite, acordava solitário em seu quarto, ouvindo a grande máquina dos céus. Ou quando caminhava sobre as águas pela Rua 125, junto com todos os demais peixes. Uma profusão de ideias radiantes iluminava seu cérebro. Ele fez Marilu se sentar no seu colo, ordenando-lhe que ele calasse o bico, disse a Jean. Por que não se senta e relaxa? Por que fica saltitando por aí o tempo todo? Jean circulava por ali, pondo açúcar no café e dizendo: Sim, sim, sim. À noite, Ed Dunkel dormia no chão, em cima das almofadas. Jean e Marilu expulsaram Carlo da cama, e este ficou na cozinha, sentado e debruçado sobre seu cozido de rim, murmurando as terríveis profecias da rocha. Eu aparecia durante o dia e observava tudo. Ed Dunkel me disse: Na noite passada, eu seguia descontraído em direção a Times Square, e assim que cheguei percebi subitamente que era um fantasma. Era o meu fantasma, andando pela calçada. Ele dizia coisas desse tipo sem maiores comentários, assentindo enfaticamente com a cabeça. 10 horas mais tarde, em meio à conversa de alguém, Ed acrescentou: era meu fantasma, caminhando pela calçada. De repente, Jim dirigiu-se a mim com a maior sinceridade e disse: Sol, tenho algo para perguntar. É muito importante para mim. Não imagino como você vai segurar essa. Somos amigos, não somos? Claro que sim, Jim. Ele quase corou. Finalmente pôs tudo para fora. Queria que eu comesse Marilu. Não perguntei por quê. Sabia que ele queria ver como Marilu se comportava com outro homem. Estávamos sentados no Ritzy Bar, quando ele propôs a ideia. Tínhamos caminhado 1 hora pela Times Square à procura de Hassel. O Ritzy é o bar dos arruaceiros das cercanias da Times Square, e muda de nome todos os anos. Quando se entra, não se enxerga uma única garota, nem mesmo nos reservados, só uma enorme corja de garotos, vestidos com todas as variedades de roupas típicas de arruaceiros, das camisas vermelhas ao zoot suit. Ternos de tamanho muitos números maior que os de seus donos. Aquele também é o bar dos garotos que faziam a vida entre os velhos e melancólicos homossexuais da noite, na 8th Avenue. Dean circulava por ali, com olhos atentos a toda e qualquer fisionomia. Viam-se negros, bichas loucas, caras mal encarados de pistola, marinheiros com cicatrizes de navalha, drogados esqueléticos e sem atendimento médico, e um fortuito detetive de meia-idade bem vestido,
posando de bookmarker e perambulando por ali, meio por interesse, meio por obrigação. Aquele lugar era ideal para que Jim fizesse seu pedido. Todas as espécies de planos diabólicos são maquiados no Ritzy Bar. Você pode sentir isso no ar, e todos os tipos de números sexuais insanos principiam ali para acompanhá-los. O arrombador propõe aos baderneiros não só o assalto a um determinado sótão na Fourth Street, como também que durmam juntos. Kinsey passou um bom tempo entrevistando algum dos rapazes. Eu estava lá na noite em que o ajudante dele apareceu, em 1945. Hassel e Carlo foram entrevistados. Jim e eu dirigíamos de volta ao apartamento e encontramos Marilu na cama. Dunkel estava arrastando seu fantasma por Nova York. Jim contou a ela o que havíamos decidido. Ela disse que estava satisfeita. Eu próprio não estava tão certo assim. Teria de provar que podia passar por mais essa. A cama fora o leito de morte de um homem gordo e havia cedido bem no meio. Marilu deitou-se ali com Jim e comigo, um de cada lado, suspensos numa protuberância nos confins do colchão, sem saber o que dizer. Eu disse, merda, não consigo fazer isso. Vai em frente, cara, você prometeu, disse Jim. Porra, e Marilu, disse eu. E você, Marilu, o que você acha? Vai em frente, disse ela. Ela me abraçou e tentou esquecer que o velho Jim estava lá. Toda vez que eu me dava conta dele no escuro, ouvindo cada suspiro, não conseguia parar de rir. Foi horrível. Tenho a impressão de que vai ser impossível. Por que não dá uma chegadinha ali na cozinha? Jim foi. Marilu era adorável, mas eu suspirei. Espera até sermos amantes em São Francisco. Meu coração não aguentaria essa. Eu tinha razão, ela podia ter certeza. Éramos 3 crianças deste planeta, tentando decidir algo dentro da noite, com todo o peso dos séculos obstruindo a escuridão à sua frente. Havia uma quietude estranha no apartamento. Fui cutucar Jim e disse-lhe que fosse para os braços de Marilu. Retirei-me para o sofá. Pude ouvir Jim eufórico, tagarelarando e remexendo-se freneticamente. Só o mesmo cara que passou 5 anos na prisão podia chegar a extremos tão desamparados e maníacos. Suplicava nos portais da fonte suave, louco para tentar a completa realização física, origem de toda a felicidade da vida, tentava cegamente retornar pelo caminho de onde viera. Aquilo era o resultado de anos curtindo fotografias pornográficas por trás das grades. Olhava para as pernas e seios das mulheres em revistas populares. Avaliava a dureza das paredes de aço e a suavidade da mulher que não estava ali. Prisão é o lugar onde você promete a si mesmo o direito de viver. Jim jamais viu o rosto de sua mãe. Cada nova garota, cada esposa nova, todo filho novo era um acréscimo a seu desemparo e empobrecimento. Onde estava seu pai? O velho vagabundo Jim Moriarty, o funileiro, viajava em vagões de carga. Empregava-se como um miserável lavador de pratos nos restaurantes da linha férrea. Tropeçava, esborrachava-se em longas noites de bebedeira pelos becos, esvaindo-se em montes de carvão. Perdia seus dentes amarelos um a um nas sarjetas do oeste. Jim tinha todo o direito de morrer as mortes singelas do amor total com sua Marilu. Eu não queria interferir, só queria acompanhá-los. Carlo retornou ao amanhecer e vestiu seu roupão. Ele não estava mais dormindo naqueles dias. Ah! Gritou. Estava furioso com a confusão mistura que se esparramava pelo chão. Calças, vestidos jogados por todos os lados, baganas de cigarro, pratos imundos, livros abertos, o grande seminário que estávamos conduzindo. Todos os dias a Terra padece para completar uma volta em torno de si mesma. Nós estávamos fazendo nossos estudos aterrorizantes sobre a noite. Marilu estava abatida e roxa, por conta de uma briga com Jim, sabe-se lá por quê. A cara dele estava arranhada. Era hora de cair fora. Dirigimos até minha casa, uma gangue inteira de 10 pessoas, para pegar minha sacola e ligar para Old Bully Lee, em New Orleans, da cabina telefônica do bar onde Jim e eu travamos nossa primeira conversa anos atrás, quando ele apareceu na minha porta querendo aprender a escrever. Ouvimos a voz queixosa de Bully, a 2.800 quilômetros de distância. Seguinte, o que estão esperando que eu faça com essa tal de Galatea Dunkel, rapazes? Ela está aqui faz 2 semanas, trancada no quarto, recusando-se a falar comigo ou Jane. Esse tal de Ed Dunkel está aí com vocês? Pelo amor de Deus, tragam-no para cá e me livrem dela. Ela está ocupando nosso melhor quarto e obviamente quase não tem grana. Isso aqui não é um hotel, e dou garantias a Bully, entre gritos e uivos ao telefone. Lá estavam Jim Marilu, Carlo Dunkel, eu, Ian MacArthur, sua mulher, Tom Saybrook, Deus sabe quem mais,
Todos berravam e bebiam cerveja ao telefone, estonteando Bully, que, acima de tudo, odeia confusão. Bem, disse ele, talvez vocês raciocinem melhor quando pintarem por aqui, se é que pintarão por aqui. Dei adeus à minha tia, prometendo voltar em 2 semanas, e me mandei outra vez para a Califórnia.